Bom dia. Queria compartilhar com você uma meditação, algo muito simples, mas fundamental. Até porque a gente vai falar da pedra fundamental. Toda construção, toda casa, todo prédio, ela tem o que se chama de pedra angular. Em cima daquela pedra é que vai ser feita toda a construção, a fundação do prédio. Aquela pedra é a base de toda a construção. Ela é, eu não entendo bem de arquitetura não, mas se você a entende, você vai... Eu sei que toda a construção depende daquela pedra. Aquela pedra tem que estar bem colocada e tem que estar no lugar exato. Isso na construção de uma casa, de um prédio e também de um reino. E o reino de Deus, ele tem uma pedra fundamental. Tem a pedra angular, que é a palavra, que é Jesus. Ele é a pedra angular. E Pedro fala algo interessante sobre a pedra. Ele diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, a base, fundamento, sobre o que tudo vai ser erigido, construído. Põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para aqueles que não creem, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes à palavra. Então veja bem, essa é a pedra, esse é o fundamento. É um reino, nós estamos falando de um reino de Deus, um reino espiritual. E como todo reino, como toda base, toda construção, tem um fundamento, tem uma base. E toda construção depende dessa base. Ora, ele está dizendo que os construtores rejeitaram essa base. Então, eles, a base posta, que é Jesus, que é a palavra, eles rejeitaram e começaram a construir em cima de outras coisas. E essas outras coisas se resumem na religiosidade. Esses construtores que rejeitaram a pedra são os religiosos. São aqueles que vêm com leis, com regras, com doutrinas, com coisas que parecem que são daqui, parecem com Jesus, mas não são Jesus. Porque o diabo, ele não é criativo, ele não tem isso. Ele pega a verdade de Deus e distorce. Então ele pega a palavra, pega a verdade e vai distorcendo. E aí cria doutrinas, cria bases que não são reais. São bases falsas. Portanto, não podem sustentar uma construção. Muito menos o reino não tem como ser sustentado sobre bases falsas.
Agora ele está dizendo aqui, para aqueles que creem, e mais adiante ele diz, para aqueles que creem e obedecem a palavra, o fundamento, o alicerce, a construção fica intacta, a construção permanece e não serão envergonhados, porque no dia do juízo, a gente pode entender se não envergonhados aqui, na nossa luta do dia a dia, porque o Senhor vai dando livramento, o Senhor vai dando vitória, mas a gente está falando de eternidade, de reino espiritual. Nós não seremos envergonhados. A construção que é feita sobre outras bases não subsiste. Por isso Jesus falou, tudo vai passar, só a minha palavra não passa. Toda construção que é feita em cima de uma base falsa, ela não subsiste. Ela cai. Como é que a gente tem visto aí, os caras constroem prédios que desabam, porque não tinha o material certo, porque não estavam com o fundamento feito. São casas que estão construídas sobre a terra, não tem fundamento. Não teve lá uns prédios lá na Barra, aqueles palas assim, não sei das quantas. Um exemplo que me vem aqui, material errado, sem fundamento, tudo rachado, cai. Se não tiver na base correta, se não tiver o fundamento, a pedra angular, se o material que for usado não for um material certo, o cimento, a dosagem do cimento, da terra, das pedras, quem entende de construção entende disso melhor do que eu, mas eu sei que tem todo um estudo, tem uma faculdade para isso. A pessoa estuda, esperamos que estudem, né? O Maracanã foi reconstruído agora, eu tenho pavor de subir naquilo lá. Na perimetral a gente passava, no que vão construir agora eu não passo não. Porque não usam o material certo, porque querem embolsar a grana. Mas a mesma coisa no reino espiritual. Se não for em cima se não for sobre a pedra angular, se não for embasado em Cristo, se não for misericórdia, não for graça, não for amor, não for perdão, a construção não subsiste. Ela vai cair, ela está feita ali de qualquer jeito para tirar dinheiro, para tirar proveito político, para tirar a estampa, né, o status, eu sou autoridade. Mas para o reino espiritual, ela não é uma construção. Tanto que ele diz, esses tropeçam na palavra porque são desobedientes. Porque não ficaram firmes no material que devia ser usado e fundados na pedra. Até para a gente saber qual é o material certo, tem que ter a pedra. Porque no nosso caso aqui, a pedra é viva. Nós lemos. A pedra que vive. Pedra que vive. Que Jesus morreu. Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Então ele é a base, ele é o fundamento do reino espiritual, da comunhão com Deus. E no conforme a gente se firma sobre essa rocha, sobre essa pedra angular, e conforme a gente anda em obediência à palavra, ele vai nos dando os elementos para a construção. A quantidade de terra, a quantidade de pedra, a quantidade de cimento, a quantidade de água, ele vai dando. Porque ele, ao mesmo tempo que é a pedra, ele é o construtor, ele é o arquiteto, ele é tudo. Dele nós dependemos para tudo. Então, conforme a gente vai caminhando, ele vai dizer qual é a medida de amor, qual é a medida de graça, qual é a misericórdia. Porque o fundamento é Cristo. O fundamento é Jesus.
E aí eu gosto da afirmação de Pedro lá em Atos, que ele diz assim: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, os religiosos, a qual se tornou a pedra angular, fundamental. Sem ela, a construção cai. E aí que vem o que é legal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outra pedra angular, não há outro homem, outra pessoa, homem não sexo masculino, mas não há outra pessoa, não há outro ser vivente que tenha autoridade, poder para dizer quais são as bases, quais são os fundamentos, pelo qual vale a pena ser salvo. Porque ninguém tem poder para salvar nem a si próprio. A inauguração da farmácia. Uhul! Eu acho que a bandinha vai tocar o dia inteiro, então vamos continuar aqui com o que está falando, a pedra angular. Dançando! Vamos lá! Vai! Vai! E tem umas bandinhas que são boas, porque são, fazendo aqui o parênteses, já que a gente foi interrompido, porque tem muito músico, principalmente pessoal da antiga, que era músico daquelas bandas, né, que fazia aquelas orquestras dos anos 50, 60, faziam aqueles bailes, tá tudo desempregado. Aí tu chega ali, tem um cara que toca pra chuchu lá sei lá, nem isso. Toca lá os instrumentos, aí tu fica perplexo, mas tu vai ver, o cara era da orquestra, o cara era tocava no municipal, tocava não sei aonde. Mas a vida é assim, né? Isso é o mover do movimento da vida. A vida move e a gente move. E no movimento da movimentação, a gente volta para a pedra angular. Brincadeiras à parte, meu cinegrafista aqui já está me chamando a atenção. Se o fundamento não for Cristo, tudo ruim, tudo cai, é ruína, é morte, é decrépito, já nasce decrépito, já nasce falido, já nasce fadado à morte. Porque é eterna a sua palavra. Então o reino de Deus, que é um reino espiritual, nós vivemos o reino aqui. Aqui no blog a gente enfatiza muito que o reino espiritual, a vida eterna, ela começa hoje, no dia que se chama hoje, no dia que eu abro o meu coração, que eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo, à autoridade dele, ao comando dele. Nesse dia, é engraçado, nesse dia, a minha vida espiritual começa, mas ela tem que começar debaixo da pedra angular. Eu tenho que estar sob o senhorio dele, eu tenho que estar sob a autoridade dele para permanecer. Para que eu seja mais que vencedora, para que você seja mais que vencedor. Então tudo depende da base. Então, Miguel gravou ainda há pouco uma mensagem que fala dos falsos profetas, dos profetas que estão aí vendendo profecias, e literalmente vendendo profecias de que tudo vai bem, tudo legal, tudo vai melhorar, entendeu? Aqui é tudo para que você, quando tem um encontro com Cristo, você vai viver numa prosperidade. Vai viver sim, uma prosperidade incrível. Mas essa prosperidade que a gente vê nos apóstolos, que a gente vê nos profetas, é debaixo de perseguição. Porque essa prosperidade que a Bíblia garante não é a prosperidade monetária, não é a prosperidade do status quo. Essa prosperidade que a palavra garante é a prosperidade da presença de Deus. É a prosperidade de que a pedra que vive, que reina e que constrói, que trabalha em mim, essa pedra vai me dar
tudo o que for necessário, e na medida necessária para eu caminhar nessa terra. Agora eu preciso amar, então Jesus vai me dar o amor, não vai me faltar, nada me faltará. Ele vai me dar o perdão, agora tu tem que perdoar. Jesus, eu não sei perdoar, eu não consigo perdoar. Aí Ele vai me dar na medida certa, nada me faltará. Nada me falta. Essa é a prosperidade de Deus. Tu precisa de entendimento, Ele vai te dar. Você precisa de amor, de perdão, de misericórdia. Você precisa de novos olhos, Ele vai te dar. Essa é a prosperidade de Deus. Essa é a prosperidade de Jesus. Nada vai faltar. Porque Ele é a pedra viva, Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento, mas Ele é ao mesmo tempo o construtor, o arquiteto. Ele é o homem da logística. Ele entrega o material que está faltando, Ele providencia. Ele supre. Então, não se deixe enredar por nada que não esteja fundamentado aqui. Para isso, meu querido, não tem jeito, tem que ler. Tem que ler. Você quer comunhão com Deus, você tem que conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é frequenta a igreja tal, ouça o pastor tal. Tem pastores maravilhosos, eu não estou só falando de picareta, não. Tem pastores maravilhosos, tem homens de Deus pregando a palavra. Mas não basta você ouvi-los. Você tem que comer a palavra. A gente tem dito, isso aqui é uma experiência. Por isso que o Senhor fala para comer, porque você tem que comer, tem que experimentar. E só você pode experimentar. Você tem um paladar, eu tenho outro. Esse prazer e a fome é individual. Eu almoço meio-dia, tem gente que só sente fome às 2 horas da tarde. Conheço gente que almoça às 10 da manhã. Isso é individual e Deus é um Deus pessoal. Ele vai tratar com você na hora da tua fome, conforme a tua fome, conforme a tua necessidade real. Não se deixe iludir, Deus não é Deus de manada. Ele é a pedra fundamental, Ele é a pedra viva, Ele é o construtor, Ele é o arquiteto, Ele é o cara da logística, Ele joga nas 11 posições. Tudo é Ele, é tudo para Ele, é tudo por Ele, é para a glória dEle. Amém. Existem homens de Deus? Existem. Glória a Deus por isso. Continuemos orando para que eles continuem firmes e aqueles que por acaso estiverem trôpegos se firmem, os caídos se levantem. Que Deus levanta o caído. O povo que se diz de Deus, que não está firmado na palavra, chuta o que está caído. Pisa na cabeça, está caído, chuta. Mas o Senhor não. O Senhor levanta. E a glória da segunda casa é maior. Glória a Deus. Então, para você saber disso, para você ter comunhão com Ele, tem que conhecer a palavra. É o fundamento, é a pedra angular. Vou ser repetitivo, do jeito que eu gosto de ser. Tem que comer a carne e beber do sangue. Jesus falou, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem parte comigo, não sou eu que estou dizendo, Ele falou. Tem que comer. Irmão, é gostoso. Por isso que lá no Salmo 34 diz, provai e vede se Deus não é bom. Prova. Depois não me diz se não é gostoso. Se Ele não é a pedra angular, se Ele não supre as necessidades reais, não aquelas que a gente inventa, não é a necessidade do vestido da moda, não, do batom que saiu, não é essa necessidade que Ele vai suprir, não. Com essa Ele não tem compromisso nenhum. Ele está falando de vida. Está falando de vida, está falando de prosperidade. Nada vai te faltar.
para que o reino de Deus seja construído e edificado na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Nada vai te faltar. Jesus te abençoe e te guarde. Até uma próxima, que agora eu vou dançar.